Olá, pessoal! Hoje no quadro Livros e Leituras, eu vou falar dessas três leituras que são considerados clássico da literatura nacional e internacional. Não quer dizer que eu sou o melhor porque eu li, né? E eu vou falar minha experiência, o que eu achei, como que eu me senti. Aí todas essas leituras desses clássicos da literatura eu fiz no aplicativo do Esquilo. Lembrando que eu não ganho nada para fazer vídeo falando sobre eles. Eu estou só falando aonde que realmente eu li o livro. Bem, vamos começar a falar desse clássico da literatura norte-americana, sim, lá dos Estados Unidos, que se chama O Corvo, escrito por Edgar Allan Poe. Na versão do aplicativo, tinha o original em inglês, a tradução feita por Machado de Assis e a tradução feita por Fernando Pessoa. Eu particularmente achei melhor a do Machado de Assis, dava para entender assim melhor. Não que não dê para entender na tradução do Fernando Pessoa, mas eu achei mais fácil de ler como Machado de Assis traduziu, né? Lembrando que é um clássico, né? E tradução não é uma coisa fácil de fazer, porque nem sempre a gente vai ter palavras equivalentes e tem vários tipos de traduções. Bem, isso aqui não é vídeo para isso, mas só para vocês entenderem, né? Eu preciso, antes de falar o que eu achei do livro, eu preciso confessar minha grande ignorância. Eu sempre gostei muito da cultura norte-americana, então sempre vi muita série, muito filme, e eu sempre via, né, nas aulas lá de literatura, o pessoal na faculdade ou no segundo grau falando de Allan Poe. E sempre tinha o Corvo. Inclusive, eu cheguei a ver um filme chamado O Corvo. É um filme muito antigo. Um filme muito antigo que era baseado no livro de Edgar Allan Poe, O Corvo. E várias séries, assim como esse filme, essas séries também fala de um crime e tem a questão da morte, tal, e geralmente um serial killer, né, que faz alguma coisa, deixa mensagens enigmáticas. E eu pensei, quando eu vi Edgar Allan Poe, O Corvo, eu falei, tem que ler esse livro, né, já que está à minha disposição, gratuitamente, tem que ler. E na minha ignorância eu pensei que eu ia encontrar um crime e sei lá, né? E aí é que cai, né, a minha ignorância. Porque quando eu fui ler, primeiro, é poesia, né? Uma poesia que vai narrando uma visita de um corvo à casa do rapaz. E a partir do corvo, né, dando umas voltas na sala, ele começa a imaginar várias situações, sabe? É só isso. E assim, para mim, é o tipo de leitura que eu não estou acostumada a fazer com essa poesia infinita. Eu não estou falando de uma estrofe, duas, estou falando de um livro, né? Que vai ali descrevendo. Então, muitas vezes eu ia e voltava, porque eu não estava acompanhando os personagens, e toda tem uma certa rima. Então, assim, de alguma maneira, tem horas que eu tinha que ir e voltar porque eu me perdi. Então, é um tipo de leitura que eu considerei difícil de fazer. Eu gosto de livro de poesia, né? Mas acho que eu fico com as poesias modernas. Mas essa em especial do Edgar Allan Poe, né, O Corvo, assim, é legal, nossa, quando você termina de ler, poxa, consegui, né, graças a Deus. Mas assim, a minha experiência com essa leitura foi, eu senti dificuldade, né, ponto um, ponto dois, e eu fiquei muito decepcionada, porque eu esperava, né, que fosse ser uma coisa, e de cara já quebrei a cara descobrindo que era poesia, e lendo a poesia, né, não tem nada a ver com os crimes das séries, do filme, né. Então, realmente é uma coisa bem utópica o pessoal aí que faz
os filmes, as séries, né? Colocar essa referência, assim, do Corvo. Agora vamos para a literatura brasileira. Sim, brasileira. Olha, eu confesso que na época da escola eu tinha um ranço de ficar lendo esses livros que caem no vestibular. Porque, gente, na escola tudo que é obrigado, né? Tudo que é obrigado acaba se tornando chato, porque vale nota, porque tem ali aquele prazo para você ler, né? Tempo de escola é complicado. E olha que assim, é meio que eu era assim, não uma nerd, né? Mas eu gostava de estudar muito, né? Alguns me chamavam de nerd, mas eu não, comparado aos nerds que tem de verdade, eu não me considero nerd, né? Mas assim, eu era o tipo de pessoa que na literatura eu capengava, porque assim, tudo que é forçado eu perdia assim o ânimo. Agora, as leituras que eu fiz naquela época, fora da escola, tipo, eu li enciclopédias, eu lia dicionários, entendeu? Não é que eu não gostasse de ler ou estudar, era que simplesmente eu não gostava de fazer aquela situação obrigada da escola. Mas enfim, né? E minha mãe, que é professora, ouvindo esse vídeo, eu imagino a cara dela. Mas ela sabe que é exatamente isso que eu penso, né? Então, o Cortiço, ele foi lançado em 1890 e no aplicativo do Esquilo eu ouvi, né, no formato de audiobook. Então, a história eu não li, eu ouvi. E é interessante, porque era mais de 9 horas de áudio. Então, o que eu fiz? Eu fui, né? Todo dia eu tirava uns minutos para ler um capítulo, ouvir um capítulo, dois, né? Eu falava, vou ouvir um só e acabava ouvindo dois, três, porque é muito bom. Logo no começo, né? Nós temos um enredo ali e a história começa, né, a se formar ali dentro do cortiço. Os personagens começam a chegar, cada um com seu histórico de vida e tal, e você vai se apaixonando, porque vai chegando personagem, e a narração é muito boa, a produção, né, do audiobook é muito bom, né, porque a gente consegue realmente visualizar tudo, né, e justamente porque vai chegando mais personagens, às vezes eu ia e voltava com os áudios, né, para ter certeza que estava ouvindo isso, entendendo e tal. E é escrito, né, pelo Aloysio de Azevedo, e é uma história muito, como eu disse, né, acontece dentro do cortiço, vai retratar ali o final do tempo da escravidão, vai mostrar ali a urbanização do Rio de Janeiro, né? Então é muito interessante essa história. E o final, uou, demais. Porque o tempo inteiro mesmo, existe uma dinâmica, então você não se sente entediado ouvindo a história, sabe? Você consegue visualizar os personagens. Então o final, ele é muito marcante, eu não vou falar, né? Mas assim, nossa, eu fiquei uns 3 dias falando desse livro e com certeza depois eu vou ler novamente, né? Ouvir o livro e com certeza eu vou pegar esse livro em papel, né? E vou ler novamente, né? Porque eu considero uma leitura. Ouvir o audiobook é uma leitura, né? Foi maravilhoso, indico a todo mundo. E agora o clássico da literatura inglesa, não é? Nessa obra de Charles Dickens, que se chama Um Conto de Natal, também lá pelo tempo de 1843. Uma coisa muito interessante é que Edgar Allan Poe, ele se influenciava muito pela escrita, por tudo que o Charles Dickens fazia. Então, assim, Charles Dickens era o influenciador de Allan Poe, embora, né, as escritas eram bem diferentes.
Esse conto de Natal não foi a primeira leitura que eu fiz. Eu lembro que na faculdade eu li alguma coisa de Charles Dickens, só não lembro o que, mas eu lembro que li, né? É um livro, né, da cultura ali inglesa. E o que é, né? Esse é um conto de Natal, conta a história de um homem muito rico, egoísta, e o espírito natalino, vamos botar assim, né, que não é só um, o espírito natalino aparece para ele e vai questionar o que é a verdadeira felicidade, se a morte chegar, né? O que ele viveu, como as pessoas pensam, quem ele foi, por que ele é amargo assim. Então, assim, é uma história muito fofa, meiga, né? Narrado muito bem no audiobook. É um audiobook relativamente pequeno, né? Comparado ao Cortiço, que tem aí 9 horas. Então, é um audiobook pequeno. Mas, assim, é maravilhoso. Um conto de Natal, para vocês terem ideia, muitos de vocês provavelmente já conhecem a história, se assistiu alguns desenhos, né, americanos, por exemplo, DuckTales, né, lá dos sobrinhos do Pato Donald, que era o desenho, era os DuckTales, tinha essa versão, né, adaptada ao desenho, claro, com os personagens do desenho, onde o tio Patinhas é o personagem principal, é o rico, né, da história. Então, assim, tem a história de um conto de Natal adaptado do DuckTales e outros desenhos, né, que são, assim, famosos, né? Então, assim, provavelmente você já conhece essa história quando você tiver em contato, né, com a obra original, que é um conto de Natal de Charles Dickens, você vai lembrar desses desenhos que foram adaptados. Então, eu achei muito relaxante a história, muito, muito gostoso. E como católica, até diria que é uma história bem interessante para ser contada. É uma história bem com aquela lição de moral, é bem, bem legal mesmo, né? Embora deveríamos ter aí cuidado, porque fala-se de espírito natalino, pode confundir a mente da criança, né? Mas como um conto lúdico, né? A história é igual o He-Man, sabe? Aquelas lições finais do He-Man. É até logo, amiguinhos, é mais ou menos por aí. Então é um livro muito bom, né? Tem um livro papel também para você comprar, para você ler. Até esse audiobook mesmo é muito interessante, né? De se ouvir, de refletir, adultos e crianças. É essa a alegria de um clássico, né? Um clássico como o do Charlie Dickens ultrapassa a idade. Então, gente, é isso, né? Foram os 3 livros clássicos que eu li. E por um acaso, né, depois que eu estava montando esse vídeo, que eu percebi que tudo era mais ou menos aí da mesma época, de 1830, 40, mas tudo 1800, né? Então, assim, o que eu digo é dê chance aos clássicos da literatura, né? Ler, vamos ler. E não somos obrigados a gostar, mas no meu caso, assim, eu ainda quero conhecer mais sobre Edgar Allan Poe, porque ainda tenho a curiosidade do que eu disse para vocês, né? Do que eu via nas séries, no filme, que eu não consegui em O Corvo, talvez em outro livro dele eu consiga, né? Então ainda não vou desistir de Edgar Allan Poe, mas O Corvo realmente eu não gostei muito. Já o Cortiço me abriu assim para voltar para a literatura brasileira, os olhos, e ler outros livros. Até porque, tipo, da literatura brasileira eu sempre gostei muito de Clarice Lispector, mas, assim, nem ela eu tenho lido. Eu dou mais preferência, quando se fala de literatura, né, não religiosa, é sempre a coisas estrangeiras traduzidas, né? Então, aqui no Curtiço me chamou muita atenção. Já o Charles, realmente Charles Dickens,
já conhecia, mas realmente foi uma leitura muito boa. Quero ler mais coisas dele. O que eu digo para vocês é que a gente precisa, né, se abrir para uma leitura que tire a gente da zona de conforto, né? Para mim, a minha zona de conforto é literatura religiosa. A literatura religiosa, por quê? A literatura religiosa a gente lê e vai acontecendo dentro, né, da nossa alma, da nossa mente, uma certa mudança. A gente lê pensando já aberto para uma mudança, para uma ação de Deus, né? Então, assim, é difícil ler uma coisa que você vai ser puramente físico ali, só o cérebro, né? Então, assim, minha zona de conforto é a literatura religiosa. Mas é claro, né, não sou ignorante, uma leitura não religiosa, ela atua na nossa mente de forma assim divina, porque a arte, a expressão de Deus, ela faz atuar em áreas diferentes, faz a gente ter perspectivas diferentes, né? A literatura, a obra de arte, no modo geral, ela funciona a falar o que Deus tem a dizer de maneiras bem diferentes, né? A gente tem sempre que lembrar que a verdadeira arte, ela é uma expressão de Deus. Então, seria muito ignorância falar que, né, ao ler uma leitura não religiosa, nada posso aproveitar. Sim, eu posso aproveitar, né? Mas é isso aí. Então, eu abri mão da minha zona de conforto e, né, estou lendo. E para minha surpresa, né, até que as leituras estão sendo rápidas. Eu estou assim realmente deslinchando, mas também estou aproveitando o máximo o tempo vago, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Deixa nos comentários se você já leu algum desses livros, se você gostou. Pode comentar aí o micão que eu paguei falando sobre o corvo, mas é a realidade. Tchau!